Boa noite. Olá, amigos. Estamos iniciando esta nova live. Portanto, vamos iniciar a nossa transmissão abordando a questão da transcomunicação por conceitos. Tem um amigo nosso aqui na live, o Esdras Martins, que também trabalha em transcomunicação, está aqui no Facebook. São pessoas que estão voltadas para esse trabalho. É importante enfatizar as pessoas que estão atuantes, não? Então, a transcomunicação, na realidade, eu vou dar o conceito, uma pequena história, depois eu salto para os vários assuntos. A transcomunicação, ela teve um impulso muito grande através do grupo de Luxemburgo. O grupo de Luxemburgo foi um grupo emblemático, do qual os processos de transcomunicação, o início, se é que poderíamos dizer, muito obrigado aqui pelos positivos, muito obrigado. O início, se é que poderíamos dizer, dos processos de transcomunicação foram através do que nós chamamos Spiricon. Então, Spiricon, o indivíduo colocava um gravador, eu vou simplificar, ok? Não é importante aí complicar. Ele colocava um gravador, tá? Um rádio, botava num ponto onde não havia uma estação e geralmente acontece com pessoas sensíveis e o indivíduo começava a falar, solicitar um contato, enfim. Bom, aí depois se ouvia a fita com muito critério e filtros para captar as vozes, e vinham as vozes. Então começou com o Spiricon. Depois nós tivemos o Videocon, que era o televisor associado ao videocassete, para se pegar as imagens, que vinham pela televisão, não num canal sintonizado, fora de canal, e ali apareciam nas fitas. Mais trabalho. Aí isso foi aumentando. E hoje chegamos numa tecnologia extraordinária, que através de programas, de softwares, de computadores, enfim, softwares, se consegue os contatos. Então tem uma gama, uma variável com quanto aos contatos, né? Ou às vezes o celular, chamadas do celular, ou às vezes pelo telefone, enfim, eles lá do outro lado fazem o possível de travar contato. Mas tem uma parte importante, que eu acho importante salientar. Numa das experiências do grupo de Luxemburgo, dos vários contatos que eles faziam com a turma que ia para o outro lado, então teve um amigo que eles se comprometeram, quem fosse primeiro iria entrar em contato. E esse contato foi feito. E o que ficou aqui, faz uma pergunta para esse amigo. Se você for primeiro, por favor, me confirme se os Mahatmas existem, ou os mestres. Então, numa série de comunicações, veio a comunicação desse amigo, e veio lá, os Mahatmas existem. Avise o fulano de tal que os Mahatmas existem. Então a transcomunicação, ela não é passível ela não é isenta de fraudes. Essa é a questão. Infelizmente, muitas pessoas acabam fraudando o que seriam esses processos genuínos de transcomunicação. Tem que ter muito cuidado com isso. Aliás, hoje em dia se fraudam tudo, né? Se fraudam tudo. Então tem que ter muito critério com o que vocês veem pela internet. Por isso que eu citei aqui a Noeli, a Sônia Rinaldi, o Esdras Martins, são pessoas muito sérias. A Sônia Rinaldi, que é a pioneira no Brasil, e quiçá no mundo, né? Agora com esse trabalho incrível que ela está fazendo de transcomunicação instrumental. Sabemos, e eu iniciei falando do Boris Petrovic, porque o coordenador geral de transcomunicação é o Nikola Tesla, do outro lado. Ele que coordena todas as estações de transcomunicação no mundo. Então notem, será que Nikola Tesla foi extraterrestre? Ou será que isso e aquilo? Não. Eu penso assim, que até o Boris, nós conversamos muito a respeito, eu penso assim que
ele tinha de fato contato com os extraterrestres, tem de fato contato com os extraterrestres, mas no caso Nikola Tesla era eidético. Eidético, o que é eidético com E? É a possibilidade, a capacidade que a pessoa tem, face a uma genialidade importantíssima, de visualizar tudo, de montar. Então ele montava todos os projetos em sua imaginação. Então isso chama-se eidético, ok? Fora o que todo o trabalho que ele fez, e tudo que fizeram com ele, de injustiças, de coisas que vocês já sabem, então na verdade é um grande iniciado, na minha concepção. E hoje, depois do legado que ele deixou para o mundo, e que tem como seu expoente, eu faço questão de colocar, o seu sobrinho neto, Boris Petrovic, está no Brasil não à toa. Então, o Nikola Tesla, no meu entendimento, é um grande iniciado. Porque ele trabalha, ele é o coordenador de todas essas estações de transcomunicação. Agora, fica a dúvida, eu acho que as pessoas devem perguntar o seguinte. Já que eles têm, por exemplo, aparelhos do outro lado, tentando nos ajudar, por que eles não passam a tecnologia para nós? O que significa tudo isso? Não é? Primeiro que, em minha interpretação, todos nós estamos evoluindo. Nós que estamos aqui, eles que estão em outras realidades. Todo mundo evolui concomitantemente. Um depende do outro. Eles lá em cima, modo de falar, não é outra dimensão, então estão aqui, nós estamos lá em cima. Eles lá em cima, nos auxiliam. E na medida que eles nos auxiliam, eles evoluem. E na medida que também nós vamos nos desenvolvendo nessa parceria, um ajuda o outro. Então a evolução, é importante que se diga, não está apenas focada aqui no mundo físico. A evolução, embora é subjetivo falar isso, ela é integral, ela está em todas as dimensões da realidade. Portanto, eles avançam e nós avançamos. Um dá a mão para o outro. E o dia que eu for, alguém for para o outro lado, vai continuar a mesma coisa. Um ajudando o outro. Nós estamos num processo evolutivo importante. Essa visão sistêmica, até não cartesiana, eu sei que é difícil para muitas pessoas, não por falta de capacidade, sim por falta de treino, de elaborar isso na mente, em sua mente. Recebi outro dia uma foto muito importante, isso eu gostaria de passar para vocês. Não tenho como provar, ao menos que a pessoa publique isso. Foi mandado a mim e por ética eu não publico. Se ela me autorizar, eu publicarei. Se não me autorizar, eu não publicarei no Facebook, para dar esperança. Médicos do outro lado, fotos de transcomunicação, médicos do outro lado, lá dos Estados Unidos, esse trabalho de transcomunicação, médicos do outro lado, trabalhando aqui, em uníssono com os hospitais, com os cientistas, justamente para debelar o que nós estamos vendo do planeta. Então está havendo um esforço mútuo, porque não obstante o pessoal esteja em outra realidade, eles estão inseridos também no processo evolutivo do nosso planeta. Agora, por que há dificuldade de se ouvir aquelas gravações de softwares, mesmo em softwares, as pessoas têm que ficar muito atentas. E por que há essa dificuldade? É muito simples. Nós estamos numa dimensão, 3 dimensões, ok? Em 3 dimensões. Então nós temos as ondas de rádio, as ondas de TV, o eletromagnetismo celular, tudo está presente onde? Nesta dimensão. Agora, quando nós passamos para 4 coordenadas, outra dimensão, o fluxo tempo-espaço, os vetores tempo-espaço, são diferentes. São completamente diferentes do fluxo tempo-espaço daqui. Não dá para explicar isso como nós falamos, né? Eu estou apenas tentando simplificar. Por exemplo, as pessoas que entendem de Lorentz
né? Lorentz, a forma de Lorentz, os físicos e tal, entende isso, de fluxo, tempo e espaço. Ou do próprio John Bell, que eu estou repetindo novamente, que criou o termo interconectividade. Se nós pegarmos o modelo do Einstein, isso tem a ver com a live, tem a ver com a proposta. É impossível ultrapassar a velocidade da luz. Só que John Bell, matematicamente, ele prova que se tiver partículas gêmeas, se nós pegarmos, numa hipótese, partículas gêmeas, né? Ou ondas subatômicas, mas vamos simplificar, partículas subatômicas, e colocarmos nos extremos da galáxia, que dá 180 mil anos-luz. Então vocês imaginem, por exemplo, Andrômeda está 2 milhões de anos-luz. As pessoas observam a imagem de 2 milhões de anos. Outro dia estavam falando de Betelgeuse, como a mídia tem que adaptar. Não é o que está acontecendo, estão observando Betelgeuse. Será que ela explodiu, aquela gigante vermelha? Não, Betelgeuse está a muitos anos-luz de distância de nós. Então a imagem que estão vendo de Betelgeuse é de anos e anos-luz, de anos e anos e anos atrás, não é o presente. Então se ela apagou agora, só vão saber, ou se ela se expandiu, vaporizou o sistema dela, só irão saber daqui a alguns anos lá na frente. Então, aí derruba a questão como, na interconectividade, uma partículas gêmeas, uma no extremo da galáxia e a outra estão distantes a 180 mil anos-luz. Então, se uma tem um comportamento, a outra replicará aquele comportamento imediatamente. Então aí, a teoria de Einstein, que é factível, óbvio, quem sou eu para questionar Einstein, nesse ponto não alcança. Em função do quê? Da mecânica quântica. Isso é John Bell, interconectividade. Então, pela interconectividade, John Bell, nós estamos interconectados com todas as realidades, não só a realidade física, não só o universo físico, mas as outras dimensões também. Quando nós falamos de outras dimensões, os parâmetros de tempo e espaço, eles mudam completamente. Por exemplo, o Rudolf Steiner e outros do passado falavam que no plano astral, na linguagem deles, o tempo no plano astral era mais lento que o tempo aqui. Quer dizer, para eles o tempo é normal, mas para nós a referência é mais lenta. Entendeu? Por exemplo, a frequência Tesla ou Schumann, nós percebemos um avanço no horário, o tempo passa rápido. Nós vemos no relógio, algo está acontecendo. São configurações que estão ocorrendo na realidade, que as pessoas apenas percebem, mas não conseguem concretizar isso, ter algo. Apenas percebem. Então, nas outras realidades, o tempo é diferente. Pelo fato do tempo ser diferente, por exemplo, se seguir, depois eu dou a minha opinião, se seguir a linha do Steiner, por exemplo, extraordinário, uma pessoa que está lá, aqui, passou-se, por exemplo, 20 anos que uma pessoa partiu, ok? Mas lá, para a pessoa, passou-se um ano, entendeu? O tempo é diferente, o tempo é diferente. Então, para se estabelecer uma conexão aqui no físico dessas outras realidades, tem que ter eletromagnetismo. Então, por exemplo, se nós queremos entrar em contato com o nosso eu superior, nós temos que emitir o quê? Eletromagnetismo. É só através do eletromagnetismo para ser feita essa conexão. Por isso que todos os trabalhos de orações, de mentalização, são com respiração. É o eletromagnetismo, por causa do prana, que nós havíamos dito em outras lives, no caso. Ora, do outro lado, modo de falar, nessas outras realidades, como nós já falamos em outras lives, eu fui preparando isso aqui para ficar coerente, vejo as outras lives, os átomos, as partículas subatômicas, são da natureza dessas outras realidades. Tudo é formado por partículas subatômicas. Certo? Então, a tecnologia que eles têm
é uma tecnologia material para eles, no sentido de ser compatível com as partículas subatômicas daquela outra realidade. Tanto que existem fotos extraordinárias da transcomunicação, que são clássicas até, que vem que um casal que passou para o outro lado, e tinha um cavalo que também passou para o outro lado. Tem fotos disso. Tá? Está lá as fotos de transcomunicação. Se nota o quê? Mar, montanhas, e o cavalo, e o casal. Então, na realidade, continua, apesar de estarmos numa outra realidade, não propriamente desta física, vamos dizer assim, densa, mas para eles, do outro lado, seria que nem uma física densa, só que para nós é uma física, vamos dizer assim, sutil, se é que eu poderia dizer. Entenderam? Então, as realidades se replicam. Tá? O que está aqui também, Hermes Trismegisto, como em cima e embaixo, como embaixo e em cima, essas realidades, em outras realidades, são mais sofisticadas. Mas o panorama de lugares é similar. Como um mar no plano astral, vamos adequar a linguagem, eu não gosto de usar toda hora essa linguagem. Como um mar no plano astral. O plano astral é fluido, obviamente o mar é formado por partículas subatômicas do plano astral. Da mesma coisa que aqui o mar é formado por partículas subatômicas do plano físico. Da mesma forma que montanhas do outro lado são formadas de partículas subatômicas do outro lado, do plano sutil, ou desses planos sutis. Então por isso que as pessoas veem a imagem e não conseguem entender. Só que o que ocorre é que entre o plano astral, clássico, o termo clássico, e o plano físico, não é? Nós temos aquela faixa etérica, aquele plano etérico, que os teosofistas falam e outras tradições falam. Que, na verdade, é o físico sutil. Então, para se haver esse contato da transcomunicação aqui com o físico, primeiro, eles têm que ajustar o tempo deles, não é? Com o nosso tempo, tecnologicamente falando. E depois, através da tecnologia deles e da tecnologia nossa, haver um ponto de intersecção entre o eletromagnetismo dos aparelhos deles com o eletromagnetismo dos nossos aparelhos. Então, por isso que a sintonia, mesmo com softwares avançadíssimos, as pessoas têm que filtrar, têm que estarem treinadas com as imagens e tudo e tal. Por exemplo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo tem lá uma sala chamada Sala Bezerra de Menezes. Então as pessoas vão tomar os passes lá, mas na verdade estão ouvindo as palestras. E aí os dirigentes falam, a corrente médica do espaço está aqui com aparelhos assim, assim, assim. Por quê? Porque eles têm a habilidade, tal o avanço deles, de trazerem, vamos dizer assim, a forma daqueles aparelhos, aproximarem do plano etérico, do etérico, não é do astral direto, tem um meio etérico, e tratar das pessoas aqui no físico. Não é? Então, esta que é a ponte, é sempre plano etérico, corpo bioenergético, eletromagnetismo. Nós falamos agora da transcomunicação. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, eu falei da Federação Espírita, mas nós podemos falar de muitos monges do Mosteiro de São Bento, colégio esse que eu tive a honra de participar, de aprender. Tem pessoas gabaritadas que saem do corpo lá, pessoas extraordinárias. Mas ainda não vou botar aí a colocação. Então, nós estamos falando da federação ou de outros movimentos que vem toda essa tecnologia para ajudar, que eles chamam de corrente médica do espaço. Então essa corrente médica, que era uma linguagem da década do final de século XIX, século XX, não é? São esses seres, esses indivíduos, até prêmios nobres, enfim, que estão do outro lado, dirigem, é coordenado por Tesla, por Nikola Tesla, e aí eles vêm desenvolver tratamentos na humanidade. Então, é importante frisar esse ponto. Tem um outro ponto da transcomunicação, que é muito simples resolver esse caso.
que falam como o pessoal que está, por exemplo, na estação dos Estados Unidos, que é uma estação avançadíssima, não é? E as outras estações aqui no Brasil, estação de Portugal, que está ligada aqui ao Brasil, quem estuda já sabe, como eles podem saber o local, o endereço de tal pessoa? Como eles podem localizar tal pessoa? Não é isso que o pessoal, se vocês assistiram, não paira essa dúvida? Como eles podem, do outro lado, por exemplo, uma pessoa aqui, que nós conhecemos, foi para o outro lado e quer passar uma mensagem. E, vamos dizer assim, o parente está em um outro país. Como eles, do outro lado, eles conseguem localizar a pessoa numa outra região do planeta? Ou descobrir o endereço da pessoa, assim, sem a pessoa especificar para o trem aqui, no físico, o seu endereço. Vocês querem saber como eles fazem? Se vocês quiserem, só para eu medir se está interessante a live, me dê sinal de positivo. Tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. Como eles conseguem identificar, como eles conseguem localizar as pessoas aqui no físico que estão do outro lado? Como é que eles conseguem isso? É simples. Vamos fazer, por favor, prestem bem atenção. O pensamento sistêmico do qual eu bato tanto é importantíssimo. E aí eu faço um parênteses, eu não estou saindo do tema. Tudo é um sistema. Uma sala de aula é formada por partes. As carteiras, a lousa, o professor e os alunos. Cada parte, a união dessa parte, forma o que? Um sistema. Então, sistema social, sistema estelar, tudo é sistema. Então, as pessoas hoje em dia têm que ter pensamentos, desenvolver o raciocínio sistêmico, a visão sistêmica e o pensamento associativo, e que vai por analogia. Segunda lei de Hermes Trismegistus. Muito que bem. Como é que eles fazem para localizar? É simples. Vamos comparar com a tecnologia daqui. Aqui, por exemplo, tem um satélite que, se quiser, lá de cima da atmosfera, lá da órbita, não os satélites que giram, os satélites que ficam parados, girando em torno do eixo, ou até os que ficam girando ao redor da Terra, satélites de espionagem ou qualquer outro tipo de satélite, se eles quiserem, eles vão nas suas casas, apontam o seu endereço, é fácil localizar através de toda a tecnologia que tem, ampliam e chegam a um ponto de identificar, se vocês estiverem na rua, lá da órbita, se vocês estiverem com o jornal na mão, eles identificam até o que está no jornal. Se eles quiserem, eles identificam até placas de carro. Tudo o quê? Porque a percepção das lentes da comunicação desses satélites é tão avançada que eles localizam facilmente. Então são GPS que estão rodando. Da mesma forma, se eles quiserem nos localizar aqui na live, eles conseguem. Se eles quiserem assistir a nossa live, eles conseguem. Não é? É só falar palavras-chave que eles ficam atentos. Porque todo sistema algorítmico contém palavras-chave. Se nós ficarmos verbalizando aqui, ou escrevendo palavras-chave, uma hora vai chamar atenção. São palavras-chave. Então, pelo menos no sentido de sistemas, não é uma pessoa, o sistema vai identificar. Depois o analista vai interpretar aquelas palavras-chave. É o que acontece no Facebook. O pessoal começa a colocar palavras-chave, é bloqueado. Mas isso é algoritmo. Depois vão analisar. Então, se eles quiserem, eles localizam. Então, da mesma forma, como eles têm um GPS aqui, muito importante, da mesma forma, do outro lado, como é que eles localizam? É similar. Só que os GPS deles, a tecnologia que eles têm do outro lado, é muito mais avançada que a tecnologia daqui. Então, por isso que fica muito fácil eles identificar. Tem casos de pessoas que tinham uma, como é que eu poderia dizer? Eu não vou citar o nome porque eu não pedi autorização para falar, não é?
E o dia que eu tiver autorização, falo. Tá? Mas uma pessoa falou que conheceu uma pessoa num determinado workshop e não pediu o endereço dessa pessoa, e queria o endereço dessa pessoa. Tá? Ao mesmo tempo, depois de um tempo, na transcomunicação, apareceu o endereço dessa pessoa. Por quê? Porque eles localizam, da mesma forma que aqui. Se vocês ficarem falando muito do celular, as pessoas falam, nossa, aconteceu alguma coisa, não falar no celular, com o celular ligado, falar determinadas coisas e tal, daqui a pouco vai aparecer no feed de notícias de vocês, o quê? Uma propaganda de algo similar ao tema que vocês estavam falando. E às vezes até com o celular desligado. Mas isso é uma outra tecnologia, não? Então eles conseguem, porque eles têm uma tecnologia superior à nossa. Portanto, por que eu estou falando tudo isso? Um outro exemplo, Mahatma Letters, as cartas dos mestres, Mahatma Letters, para o Alfred Persinet, a carta dos mestres, do mestre Moria e Kuthumi, no século XIX, que nós já falamos tanto e tanto, tanto, tem uma carta, é igual, a símile é idêntica. É idêntica a símile. Tem uma carta que o Sinet fez uma série de perguntas para o mestre Kuthumi, ok? Colocou no correio, né, no envelope, e mandou para onde? Para Caxemira, porque não era toda hora que os mestres conseguiam passar, né, as mensagens, impressionar o cérebro através, eu superior, dos discípulos. Não era todo momento que os mestres iam fazer isso. Então, às vezes ia por escrito. Então, o Alfred Persinet fez essa carta com uma série de perguntas, uma das quais eu li na última live, ok? Fez essa carta, escreveu no horizontal, botou no correio, em Londres. Quando ele chegou à casa dele, ele encontrou a carta na casa dele. Mas ele tinha acabado de colocar aquela carta no correio para Darjeeling, para Caxemira. Quando ele chegou na casa dele, ele encontrou a carta lá. Quando ele abriu aquela carta, tinha as perguntas, prestem atenção, tinha as perguntas e as respostas em transversal. Até hoje ninguém conseguiu, chamavam de fraude, nunca foi fraude. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra se retratou em 1986, falando que as cartas eram extraordinárias, era algo, nunca foram falsificadas. As letras estão dentro do papel. Nós sempre falamos esse exemplo. É a mesma coisa de pegar o papel, abrir no meio, pegar uma folha, abrir ao meio e botar outra dentro. E saiu em transversal. Isso são cartas precipitadas. Precipitadas. Isso foi o quê? Poder do pensamento do mestre, ou tecnologia que nós falamos. Eu peguei essas cartas, como já falei, e me sinto até orgulhoso de ter pego todas as cartas dos Mahatmas em minha mão, quando da minha afiliação no Museu Britânico. As cartas estavam na sala dos manuscritos, não expostas ao público, vieram uma série de livros, que nem livros de ata, e as cartas coladinhas ali. Eu peguei as mesmas em minha mão, botei a mão nessas cartas, eu vi todas essas cartas, a letra do mestre Kuthumi em azul, a letra do Mahatma Moria em vermelho, tinha escritos do mestre Jwalkul, tinha escritos da Madame Blavatsky. Hoje essas cartas estão no Museu de História Natural, mas não é aberto ao público, é a pesquisadores. Eu peguei em minhas mãos essas cartas e me sinto orgulhoso assim, como uma oportunidade. Então, da mesma forma que os mestres conseguem fazer isso, do outro lado, com essa tecnologia que eles conseguem também. Tem um outro relato que nós já falamos aqui, nas lives, do Geoffrey Hodgson, que eu sempre falo. Geoffrey Hodgson foi um médico excepcional, inglês, da Sociedade Teosófica da Inglaterra, né? E o Geoffrey Hodgson desenvolveu uma clarividência absurda, uma clarividência extraordinária. E ele, no diário dele, nós também já falamos, que numa visita que ele fez,
ao ashram, ou a casa, ou a escola do Mahatma Morya, ele viu o mestre totalmente ocupado. Totalmente ocupado. Repito, nós já falamos isso em outra live, mas só estou unindo os pontos, ok? Ele viu o mestre totalmente ocupado. E o mestre estava numa espécie de bancada e ele viu um quadro eletrificado que tinha um monte de gráficos e o mestre ali. Esta carta, este contato do Geoffrey Hodgson, foi em 1963. Ora, 1963 não existia o computador. O que o Geoffrey Hodgson viu foi um baita computador de alta tecnologia no ashram do mestre Morya. A Geoffrey Hodgson inventou isso? Não. Porque Geoffrey Hodgson foi treinado pelo Charles Webster Leadbeater. E nós temos uma outra pessoa, Dora Van Gelder Koons, que eu também já falei. Dora Van Gelder Koons, com a doutora Shafka Karagula, uma grande neurologista dos Estados Unidos. Ela ia, juntamente com Shafka Karagula, nos hospitais e observava, clarividentemente, a administração das medicações e falava tudo o que ocorria. E Geoffrey Hodgson era igual. E o diferencial dessa turma é que essa turma não ficava apenas na teoria dos livros. Eles agiam, eles mudavam, assim como o exemplo do Steiner, do Rudolf Steiner, com as medicações, os medicamentos da Waldorf, e por aí vai. Então notem, todo esse exemplo que eu estou dando é como o pessoal de transcomunicação tem essa tecnologia, os Mahatmas também têm. Né? Esses seres evoluidíssimos também têm. E essa tecnologia se faz presente aqui para ajudar os seres humanos a se aperfeiçoar. Esta ajuda é bom para quem ajuda e bom para quem recebe, porque quem recebe está buscando ajuda para aperfeiçoar a humanidade, entenderam? Estão todos interligados, interconectados. A evolução se dá em diversas realidades, não apenas aqui, como em todas as realidades. Portanto, quando nós falamos da transcomunicação, que é um aspecto extraordinário e que ainda falta muito, não que estejam atrasados, mas para unir o que nós falamos outro dia em Apocalipse, que não significa apenas revelação, a união da humanidade de cima com a humanidade de baixo, demanda tempo. A humanidade tem que evoluir muito. Tá? E na medida que evolui muito, obviamente, vai desenvolvendo e tendo acesso a tecnologias importantes para o aperfeiçoamento. E não se dá querer entender onde vai parar isso, onde nós vamos parar, para que tudo isso? Ora, isso aqui é muito claro no livro de Madame Blavatsky, Cosmogênesis, no primeiro volume de capa azul clara, Doutrina Secreta, ditado em português, Cosmogênesis, que trata da evolução do universo, do sistema solar, do Max Handel, dos livros do Steiner, dos livros da Amorque, enfim, de uma série de livros importantes. Então, onde vai parar tudo isso? Nos livros de Kardec, nos livros A Gênese de Kardec, ou de Leon Denis, ou de Camille Flammarion. Na verdade, toda essa turma brigava, não eles, não? Havia uma certa rivalidade. Hoje não há o porquê da separação. Né? Hoje está todo mundo unido, porque são visões e métodos diferentes para o mesmo objetivo. Cada autor vê e tem uma determinada visão, mas não invalida do outro. Hoje a proposta é unir tudo isso. E do outro lado eles estão unidos. Essa é a proposta do século, desse início do século, com tudo que nós estamos passando. É a união, perceber a união nisso tudo. Ver os pontos em comum, né, disso tudo. Então, a transcomunicação vai muito e muito ajudar, e já ajuda a humanidade. Por exemplo, tem aquele filme extraordinário, Afterlife, das mesas girantes, falantes da Inglaterra, e que foi até, que eu recomendo vocês assistirem. Eu acho que ele foi produzido pela produtora Posati, Afterlife. Então, tem vários fenômenos em que o Rupert Sheldrake participa e grandes cientistas para evitarem fraudes. Inclusive o pessoal, não vou contar o filme para vocês, para quem não assistiu, por favor, e quem assistiu não coloca aí também o que é o filme, né?
Afterlife. Está legendado, está no YouTube. Né? Então tem um determinado momento que um dos dirigentes da sociedade, da Real Sociedade de Pesquisas Psíquicas Britânica, a mesma sociedade que estudou Madame Blavatsky, ele assume que aquilo, tudo que ele viu ali, não havia fraude. E muitas pessoas não percebem, porque durante este filme, tem um determinado momento que abre-se um monitor e vão se mostrando várias imagens das pessoas que estão do outro lado. Vai se mostrando uma atrás da outra. Só que tem uma imagem que passa rápido que pouca gente atina e eles não falaram nada. É um gray. Tanto que tem, só vou contar essa parte, num determinado momento que tem luzes atuando, e tudo gravado, monitorado, muito bem fundamentado, não há fraude ali. Não é? Tem luzes atuando nas pessoas. Quando há fenômeno de luz, vocês não têm a menor dúvida que são extraterrestres. São extraterrestres. Tanto que, nos fenômenos de transcomunicação, os extraterrestres também aparecem. Já falamos também. Uma pessoa que eu tive o prazer e a honra de conhecer quando eu era muito novo, o general Moacir Uchoa, hoje tem o filho dele. Mas, antes de continuar, me desculpa, eu não concluí a parte do filme. Chegando ao ponto que o idealizador desse movimento que ocorreu recentemente na Inglaterra, os pais dele se materializam para ele. Da mesma forma, nesse mesmo vídeo tem aquele senhor, não me lembro a cidade da Itália, que tem o rádio com válvulas e que sempre vão gente para ouvir as mensagens dos seus entes queridos com válvulas. Aí quiseram ver se tinha truque e desligaram da eletricidade esses pesquisadores. E o rádio continuou a funcionar, porque tem uma energia eletromagnética, que isso Boris Petrovic entende bem, da energia livre, que o JP Morgan e o Thomas Alva Edison boicotaram o Tesla, porque ele queria fazer energia para o mundo inteiro, sem custo. Então, essa energia livre desse processo de transcomunicação, principalmente desse rádio lá da Itália, está lá presente. Então, Rupert Sheldrake faz parte desse filme, assisti já há algum tempo, mas me ocorreu por essa associação. Um outro filme, daqui a pouco eu falo do General Showa, é o do professor Raymond Moody Jr., um psiquiatra, Vida Depois da Vida, que as próprias pessoas que tiveram estados quase morte deram os depoimentos. E o Dr. Raymond Moody Jr. continuou dando palestras mundo afora, enfim. Do General Showa. O professor General Showa, que eu falo, professor de mecânica racional, veja bem, da Academia do Pico de Agulhas Negras e da Escola Superior de Guerra. Não é uma pessoa que não é treinada, é muito treinada. Eu digo porque está viva do outro lado. É muito treinada. E ele tem vídeos dele. Inclusive um livro fantástico, dentre outros, além dos experimentos que ele teve em Alexandria, também Mergulho no Hiperespaço, quando ele diz que os UFOs, quando se desmaterializam, na verdade eles mergulham no hiperespaço. Por que nós vemos os UFOs sempre brilhando? Não consegue se ver a forma. Porque a energia, o eletromagnetismo, entenda, sempre eletromagnetismo. O eletromagnetismo do UFO, ele atua na atmosfera, ele ioniza a atmosfera. Ao ele ionizar a atmosfera, fica brilhante, fica aquela esfera brilhante, em função da atuação do eletromagnetismo na atmosfera, gera aí a ionização. Havendo a ionização, ele adquire aquela forma brilhante. Como eles puxam o espaço, como Bob Lazar fala muito bem, como na verdade, não é que eles se deslocam, eles se deslocam, mas na verdade eles ocasionam dobras no espaço, e a gente vê eles fazendo aquilo tudo.
Não é? Eles mergulham no hiperespaço. O hiperespaço é o plano etérico, o plano morfogenético. General Shaw adorava a Sociedade Teosófica, a Teosofia e outras tantas obras, né? A Fraternidade Rosacruciana Antiqua e outras tantas, falava dos Mahatmas. Imagine, um general. Né? Então os extraterrestres têm uma tecnologia também que eles atuam, porque a tecnologia é tão avançada que eles conseguem acessar essas, vamos dizer assim, essas outras realidades dimensionais. Não, obviamente, que todos que estão do outro lado vão ficar vendo o UFO. Mas eles têm essa tecnologia. E eles aparecem também na transcomunicação. Eu me perdi, eu estava falando, é que a minha mente tem hora, ela começa, eu me atrapalho inteiro, viu? Desculpa. Estávamos falando do UFO, dos extraterrestres, que atuam nessas outras realidades, do qual o General Shaw sempre falou. O General Shaw recebeu no gabinete dele, em Brasília, o mestre Moria, e o cumprimentou. O General Shaw, eu repito, recebeu no gabinete dele, em Brasília, o Mahatma Moria. E o filho do General Shaw, que também é chamado General Shaw, tem os seus vídeos extraordinários. Continua esse trabalho, vale a pena vocês verem. Então, nós começamos a notar algo aí muito importante. Nós notamos extraterrestres, que não vou me aprofundar no tema. Nós notamos transcomunicação, trabalho dos Mahatmas. E onde ficam os auxiliares invisíveis? Os auxiliares invisíveis, nós já falamos, existem os que estão vivos nessa realidade e os que estão vivos em outra realidade, que já partiram desta. Eles sempre saem em grupos, sempre tem um orientador. Da mesma forma que o Tesla é o coordenador geral da transcomunicação no mundo inteiro, sempre tem o monitor, sempre tem como é que eu poderia dizer, o indivíduo que é o supervisor daquele grupo de auxiliares invisíveis. Então os auxiliares invisíveis saem do corpo, na projeção psíquica, não é visão remota, e se encontram com esse grupo, né, devidamente treinado. E todos que se encontram no plano etérico, todos que se encontram, uns já não estão ativos nessa vida física e outros estão, então está tudo igual. E vão trabalhar nas catástrofes, ou auxiliar as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, né? Ou, no caso como ocorre nesse planeta atualmente. Né? Então, esta foto que foi me enviada, espetacular, de médicos, entre aspas, né, que nós chamamos da corrente médica do espaço, ou essa turma do outro lado que conseguiram vir para cá, estão atuando juntamente nos hospitais, nos centros de pesquisas, mostra que a humanidade não está só. Eu sei que dá medo, eu sei que dá incerteza, eu sei que dá, é óbvio, insegurança, mas este ponto dos auxiliares invisíveis, muito bem descritos por Charles Webster Leadbeater, muito bem explicados para os fráteres e sorores da Morque, da Ordem Martinista, aqueles que se dedicam, ou muito bem colocados pelos experimentos de visão remota ou pelo Instituto Monroe dos Estados Unidos, tá? E outros institutos sérios, ou bem desenvolvido nas obras de André Luiz. Tá? Então veja, é um todo, eles estão presentes. Então nós falamos agora desse grupo do Facebook, Papo Solidário, que eu peço a vocês buscarem o Papo Solidário. Porque esses seres superiores, eles vão fazendo o possível para abrir o caminho para nós termos as condições necessárias e podermos colaborar com as pessoas que estão sofrendo, o que o mundo está passando. Não há outro sentido. Hoje nós percebemos que todo aquele trabalho
de caminho do discipulado, que nós falamos em outras oportunidades, enfim, em outras lives, hoje é um momento importantíssimo para nós ajudarmos ou fora do corpo, ou através de ações, ou através de mobilizações, ou através de orações. É importante nós nos fortalecermos e sabermos que temos um conjunto de seres voltados para o nosso planeta, inclusive os extraterrestres. Mas os extraterrestres eu pretendo deixar para uma outra live, baseada nas minhas conversas com o senhor, Capitão Robert Salas e outras coisas minhas, e isso é para outra oportunidade. Eu só quis falar en passant, porque na realidade Mahatmas, auxiliares invisíveis, extraterrestres, todos estão empenhados na evolução da humanidade. Eu repito, se há algum tempo as pessoas questionavam o porquê de tantos avistamentos de UFOs, hoje a resposta está aí. Estão trabalhando. Todo mundo está trabalhando. Porque, na verdade, seres de uma inteligência formidável, eles têm uma consciência interpessoal importantíssima e, ao mesmo tempo, me ocorreu agora o nome, Hernani Guimarães de Andrade. Veja bem, eu estou falando uma coisa e vem outro nome. E, ao mesmo tempo, estão irmanados aí no que tange a evolução planetária, claro, respeitando o livre-arbítrio de cada pessoa. O professor Hernani, que veio agora, Hernani Guimarães de Andrade, que participou de um programa da década de 70, né, que está no YouTube, eu assisti esse programa através do YouTube, Pinga Fogo, que muita gente sabe, entrevistando o Chico Xavier. Foi um grande parapsicólogo, é um grande parapsicólogo, que já está em outras realidades. Muito próximo a um grande médico, que foi basicamente meu tutor, não só no estudo de análise transacional, notem bem, não é transpessoal, análise transacional, aprendi muito, e outras tantas coisas. Ele foi presidente da Sociedade Teosófica e eu tive também a graça de tê-lo como uma pessoa que estava comigo direto, o Dr. Alberto Lira, escreveu incríveis, era um psiquiatra, é um psiquiatra, né, que estudava todos os fenômenos, foi presidente da Sociedade Teosófica. Devo muito ao Dr. Alberto Lira, aliás, dedico essa live ao Dr. Alberto Lira, que também faz parte dessa turma que está do outro lado trabalhando, particularmente na cabeça das pessoas com tanto transtorno de ansiedade que nós estamos vendo no mundo. Então, Hernando Guimarães de Andrade e o Dr. Alberto Lira eram muito amigos. E existe um vídeo da Sônia Rinaldi, repito, eu acho que é fundamental nós enaltecermos, mostrarmos às pessoas que estão abrindo caminhos. Tem que ser assim, não tem que ter diferença, tem que ser assim. Não é? Sônia Rinaldi, pioneira, tem um vídeo dela com o Dr. Hernando Guimarães de Andrade. Vocês podem encontrar no YouTube, e do qual o Dr. Hernani havia perdido o filho e recebeu uma transcomunicação do filho. Aí o filho fala que está no planeta Marduk. Ora, Hernando Guimarães de Andrade era muito treinado. E ouviu, e era o filho. Ao mesmo tempo, Marduk, me lembra coisa síria. Eu não vou entrar em outras abordagens. E existem fotos de transcomunicação que mostram este planeta. Marduk, ou seja, aquele casal, aqueles vales bonitos, rios e tudo, planeta Marduk. Ora, o planeta Terra, acredito que para os extraterrestres tem outros nomes, não é? Nós que demos o nome de Terra. Como a nossa estrela, nós demos o nome de Sol. Nós sabemos, estudando muito a fundo os ensinamentos de Madame Blavatsky, Steiner, Barão de Fugonier, que também é extraordinário, que no processo que nós chamamos, não dá para entrar em detalhes, de ondas e cadeias, existem planetas que não têm uma manifestação física, ok?
física. E sim, tem planetas que a sua parte mais densa seria o que nós chamamos o astral, para cima. Da mesma forma que o planeta Terra, o mais denso é o físico. Então pode existir planetas, pode não, existem planetas nessas outras realidades, compatíveis com essas outras realidades. Não é? Também, mas será que todo mundo que descorporifica vai para esses planetas? Depende, obviamente, do trabalho que a pessoa vai ter do outro lado, mas ela nunca, quem vai para o outro lado, nunca é dirigido. Isso tem que botar na cabeça. A nossa vontade, a vontade da pessoa, ela é soberana. Soberana. Vocês vão encontrar com seus familiares, com seus amigos e tal, e talvez também incorrerem em incursões, vamos dizer assim, trabalhando em outros orbes não dessa dimensão. Da mesma forma que às vezes são usados nomes fictícios propositais. Agora fica com vocês a definição, ok? Propositais para o mesmo planeta Terra, da qual nós estamos, mas nessas regiões outras, em outras dimensões. Para quê? Para tentar incentivar a ideia da pluralidade dos mundos habitados. E isso daí é Camille Flammarion, a pluralidade dos mundos habitados. Também Kardec. Então nós podemos fazer uma série de pontes. Assim, o que eu quero passar é que nós não estamos sozinhos. Os Mahatmas, por exemplo, eles lideram forças-tarefas de discípulos que estão aqui no físico e quando vão dormir, saem do corpo, vão trabalhar. E quando voltam, alguns não lembram, o que é até bom. O que é até bom para não confundir realidades. Depende, cada um tem um ponto importante, cada um tem as suas competências, enfim, isso é individual, enfim. Os Mahatmas inspiram as pessoas. Não é apenas, notem bem, notem e anotem, né? Não são apenas inspirações do alto que irão nos ajudar, mas também, falando de epigênesis, né, que nós falamos na última live, nós também temos as nossas próprias inspirações. Se não, nós seríamos o quê? Títeres, apenas dependendo de inspirações superiores, o que já é muito bom, né? Ajuda superior é muito bom, mas também tem que partir de nós, as nossas inspirações têm que partir, né? Nós temos que ter as nossas genialidades. Mas nós estávamos falando da pluralidade dos mundos habitados, né? de Camille Flammarion, também de Kardec, enfim. Deixo claro aqui que esta live não é voltada para contatados. Não adianta, se eu falar aqui eu sou um contatado, eu tenho que provar. Não é voltado, é voltado para um aspecto muito importante que é o bem da humanidade. Eu quis dar uma visão sistêmica de uma série de questões envolvidas na transcomunicação, com quanto aos Mahatmas, com quanto aos auxiliares invisíveis, mas até com quanto aos UFOs que nós falamos, mas eu não quero fazer nada tendencioso com quanto a um subsistema para tirar do foco a live. Um iniciado nunca falará que é um iniciado. Um discípulo nunca falará que é um discípulo. Quem é não fala. Quem fala é porque quer fama. Você tem que fazer a sua fama. Nós temos que fazer a nossa fama de formadores de opinião através de atos conscientes e honestos. Atos conscientes e honestos. Não ficar inventando moda. O indivíduo que fala que recebe mestre coisa nenhuma. Isso não existe. O Mahatma, um ser superior, ele inspira. Onde já se viu uma coisa dessa? Não tem lógica isso daí. Então as pessoas ficam misturando, fazem uma salada mista. Desculpa o aumento do tom, porque vira um folclore e que se não dá em nada. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro iniciado, ele faz acontecer. Ele não fica apenas no palavrório.
Eu estou aqui falando, é fácil falar, é fácil cada um falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Seja na prática, não seja na palavra, não seja no escrito. Melhore o meio, faça alguma coisa de útil na sua família, no meio em que você vive. Eleve, soerga o meio que você vive. Não bota uma placa mostrando que você é isso e aquilo. Isso, na verdade, quando se começa a colocar placa, significa o quê? Um hiato no que tange a própria autoimagem da pessoa. Isso atormenta. O que surge de canalizadores. Eu posso perder um monte de pessoas aqui, mas eu prefiro ser honesto do que enganar. O que surge de canalizadores, passando coisas completamente estapafúrdias. Tem canalizadores que falam mestre, mas que não sabem nem o que é um sistema solar. Nem o sistema solar a pessoa é capaz de definir. Nem o que é a diferença entre uma partícula subatômica e uma onda, que é a mesma coisa. Então essas pessoas que se arrogam ser isso e aquilo e tal, utilizam termos técnicos, e como a maioria não entende, não por ignorância, porque cada pessoa segue uma linha específica com quanto à área de conhecimento, ninguém é obrigado a entender cálculo integral, cálculo 1, cálculo 2, ninguém é obrigado a nada. Não é? Ou seja, é a qualidade, é o ser, a qualidade de ser que faz a diferença. E, infelizmente, embusteiros, o que eles fazem? Eles utilizam uma terminologia complexa que nem eles entendem, Se você pedir para esses embusteiros a fórmula da equação do segundo grau, eles vão pensar que é grau Fahrenheit ou grau Celsius. Eles não entendem de faturação, eles não entendem de radiciação, eles não entendem de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, o que é uma triangulação, o que é trigonometria, o que é ondulatória na física, e fica enganando as pessoas. Isso não é justo. O verdadeiro mestre, ou verdadeiro discípulo de mestre, Cristo afirmou: conhecereis pelas suas obras, é pelas suas obras, não pelo falatório. Não sou contra as pessoas que dão cursos, porque eu também dou cursos, desde que baseado na veracidade, na integridade. E isso que está acontecendo na humanidade, de certa forma, infelizmente, também é bom, porque está cheio de mago na web. Está cheio de mago. Mudem a vida logo das pessoas, acabem com esse vírus, se vocês são os grandes seres. Não, o trabalho é outro. Então, portanto, o iniciado, o discípulo, ou os seres avançados, eles atuam com atos. Eles não precisam, para vender um curso, falarem o que eles são. Desculpe-me aumentar o tom, pessoal. A live estava boa, mas eu acho que é importante falar isso. Eles não precisam. Não é? Pessoas que vão... Professores dão o seu currículo acadêmico. Sabe, a pessoa que vai desenvolver um curso ou vender os seus trabalhos pelo web, o que é muito bom, porque eu vi outro dia as pessoas falando, agora as pessoas vão começar a vender cursos pelo web. Mas está certo? Como é que elas vão ganhar vida se elas vivem a vida de curso da mesma forma eu? Que coisa maluca é essa? Não é? Nós temos que ter o que? O nosso retorno, isso é a autorrealização de Maslow. Desde o princípio das hierarquias das necessidades de Maslow. Desde que a pessoa seja honesta. Não fique enganando os outros. Nenhum iluminado precisa botar uma plaqueta. É os atos da pessoa. É os atos e o nome da pessoa. É o nome e atos. E as suas formações acadêmicas. E se não as tiver, a sua seriedade vai mostrar, eu faço isso, eu faço aquilo. Da mesma forma que existe o xamã. Tem muitos xamãs que não têm formação acadêmica. O nome, xamã. Pronto, ele vai fazer o trabalho. É o trabalho dele que importa. E os resultados, de fato, com soluções. Não coisa etérea, mera catarse, que as pessoas voltam para casa, ficam 2, 3 dias bem, depois volta tudo como era. Não impactou. Não teve o poder de fazer a coisa tornar-se orgânica dentro de quem está ouvindo, dentro de quem está participando. Por isso é muito importante isso. Cuidado, que está cheio desses embusteiros, não só aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, em todo lugar. Aproveitador tem em todo lugar. E essa fase é muito importante para nós discriminarmos. Do irreal me conduz ao real. Isso é dos Upanishads. Então eu não vou chegar aqui e falar que eu sou um médium, ou um canalizador, ou sei lá qual termo que eu posso utilizar.
Eu vou vender o que eu sou, eu vou dar os meus cursos do que eu sou. E eu acredito que as pessoas deviam fazer isso. Não é? Mostrar as suas especializações, mas não mistificar. Não mistificar. Não mistificar. Vocês acham que o Cristo ia botar algum classificado dele? Alguma propaganda dele, algum classificado? Eu sou o Cristo, estou vendendo tal coisa? Que coisa absurda! Claro que as pessoas estão completamente desorientadas e a demanda é grande por querermos obter as respostas. E tem muita gente séria, tem muito médium sério, tem muito, nós falamos canalizador, eu não estou generalizando, pessoas sérias, de fato, sérias, mas não embusteiros. Embusteiros é o que mais tem, e com a placa em cima da cabeça. Isso não é correto. Isso confunde as pessoas. Isso denigre o próprio termo esoterismo, espiritualismo. E por mais que possamos ter dificuldades em transmitir live, nós mantemos aqui. Nós insistimos aqui. Porque nós fazemos uma força, nós fazemos um elo para mudarmos as nossas próprias vidas para melhor e da humanidade. Isso é ser ousadia, é uma ousadia que todos nós temos que ter. Melhorarmos as nossas vidas e a vida do próximo para melhor. E eu tenho certeza que face a tudo isso, que nós falamos dos Mahatmas, que nós falamos do General Show, que nós falamos dos extraterrestres, enfim, uma pleiade, né? Vocês não acham que os visualizadores remotos sérios, não os que imaginam, porque há muito curso por aí, que a pessoa se imagina fora do corpo, entra numa catarse e pensa que está fora do corpo. Mas isso não existe. Isso não existe. Não é? A pessoa que de fato sai do corpo, ela sai e traz indicadores plausíveis e concretos. Não uma coisa que foi lá, não. Ela traz indicadores plausíveis e concretos e identificáveis. E isso é a verdadeira projeção astral. A verdadeira visão remota, para a pessoa ser treinada em visão remota, colocam coordenadas para ela. E ela não é assim, vê o que você acha, o que você está vendo. Não. Vê um objetivo, um alvo, dá as coordenadas daquele alvo e através da coordenadas, não é? Hora, minuto, segundo, através das coordenadas, ela vai ter que identificar. Isso é teste de visão remota. Teste, não é devaneio. Projeção astral, nós podemos ter sonhos vívidos, nós podemos ter de fato contatos e temos todas as noites. Mas a projeção astral consciente não é uma coisa confusa, sem algo até cartesiano nas palavras. Isso aí é devaneio, isso é imaginação. Da mesma forma que havia muitos eventos que eu fazia, na hora das respirações, as pessoas respiravam tanto que tinham hiperpneia. Hiperpneia, ou seja, um excesso de oxigenação no sangue, e as pessoas sentiam que estava saindo do corpo. Não, isso é oxigenação do sangue. Outra coisa que as pessoas têm que perceber, a diferença entre uma projeção astral, não é? E ao mesmo tempo uma autoscopia. A autoscopia é um fenômeno neurológico, um fenômeno de transtorno de ansiedade, que a pessoa se sente fora do corpo. Isso é autoscopia. Sair do corpo é diferente. Sair do corpo você tem questões plausíveis e objetivas. Eu saí do corpo, fui até a Índia. O que você viu lá? Eu vi isso e aquilo. Tem que provar. É assim. Então quem sai, não fala. Quem sai, não fala. E esses cursos importantes, existem cursos sérios, como do Robert Monroe, Instituto Monroe, são cursos pragmáticos. São cursos que têm monitoração, que têm instrumentos. Portanto, o indivíduo que é auxiliar invisível nato, ele sai, ele volta e ele fica quieto. Agora, se ele quiser transmitir uma mensagem para a humanidade, ele vai lá transmitir. E o dia que é todo o direito dele dar um curso, como existe nos Estados Unidos, por que esta hipocrisia aqui no Brasil? E eu falo também em causa própria. Por que, por exemplo, eu tenho 47 anos de estudo nisso? Por que eu não posso dar um curso? Ele está preparando para dar curso? Não. O dia que eu quiser dar o curso, eu coloco, e quem quiser me criticar, que me critique. O problema é da pessoa. Por que as pessoas vão para os Estados Unidos pagar cursos e os brasileiros não podem ter curso? Isso é uma desqualificação de brasileiros, mas infelizmente tem muitos brasileiros que perderam o rumo.
Eu não fui pego em energia negativa nesse discurso, muito pelo contrário. Eu quis combater a energia negativa que já estava entrando, né? Que derrubou a live pelo excesso de tráfego. Gente começou a perceber que queria escrever coisa que não devia no Face para se engrandecer. Não é o caso, não. Todos nós somos grandes. Não é porque eu estou fazendo essa live que eu sou melhor que vocês. Eu me sinto bem, vocês me fortalecem quando eu faço essa live. E vice-versa. Portanto, os Mahatmas, como nós pegamos, por exemplo, o mestre Mahatma Hilarion, que nós sabemos que numa das suas vidas, se é que poderíamos falar assim, foi São Paulo, Paulo de Tarso. Ele é o gestor dessa corrente médica mundial. Então, todo esse processo de descoberta entre as pessoas, todo esse processo de evolução contínua entre o físico e os outros planos, faz parte da nossa evolução. A única coisa que eu peço a vocês, eu sei que não é fácil, mas de fato acreditem em suas orações, acreditem em seus propósitos, acreditem em seus sonhos. Outro dia eu falei do nada, nem lembro a frase, a essência dos nossos sonhos, eu não lembro, eu esqueci. Mas tem muita gente que abriu mão dos seus sonhos. Agora pode falar, pô, nesse período eu vou abrir mão dos meus sonhos que não existe vida para mim. Que nada! Você tem uma força. Você tem poder. Puxa o seu sonho, não importa a sua idade. Adeque-os a esta realidade, a sua realidade. O que você tem a perder? Você só tem a ganhar. Você só tem a crescer. Você só terá a contribuir. Faça isso. Uma boa noite a todos.